Salve galera, salve amigos do canal Legado da Fiel. Espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje eu vou falar sobre mais um personagem, sobre um presidente. Para mim, o maior presidente da história do Corinthians, um dos mais importantes, mas para mim, pelo menos pela história, pelo que eu li, foi o mais importante. Eu não posso dizer que nós tenhamos um presidente bom de 1994 para cá, porque eu não considero assim, por todos os problemas causados por essas gestões passadas. Mas vamos lá. Vamos voltar naquilo que é história, naquilo que é importante. Eu quero falar sobre Alfredo Inácio Trindade. Alfredo Inácio Trindade, que nasceu exatamente 2 anos antes da fundação do Corinthians. Ele nasceu no dia 1º de setembro de 1908, lá no bairro do Pari, e faleceu no dia 19 de março de 1969. Não tinha ainda completado os 61 anos, morreu com 60 anos, depois de estar praticamente internado um bom tempo no Hospital da Beneficência Portuguesa. E ele foi sepultado no cemitério da Consolação. Ali está o nosso querido Alfredo Inácio Trindade. O presidente, que criou a mística de comemorar os títulos dentro do campo, dando volta olímpica com o time, fumando um charuto enorme. Ele tinha essas coisas meio folclóricas. E ele era um cara muito inteligente. Além da parte diretiva no clube, ele também foi vereador para São Paulo. Ele se formou em economia em 1930. Depois, de 1951 a 1959, ele foi vereador de São Paulo. Teve uma influência política também dentro da cidade. Então era um cara de uma visão empreendedora. Tanto é que é ele que inicia a construção do nosso parque aquático, o maior parque aquático que existe na América do Sul ainda, de clubes, é o do Corinthians. E ele inicia em 1946 e entrega em 1950 esse parque aquático, um dos mais antigos aí, maravilhoso, lindo, frequentado lá pelos sócios do clube. É a sua obra, uma das suas obras, uma das suas obras importantes. Então, nós podemos considerar que em termos de estrutura, em termos de planejamento dentro do clube, da distribuição da logística do clube, Alfredo Inácio Trindade foi um dos mais importantes, sim, para a nossa história. Ele é aquele presidente, que enfim tem a coragem, depois daquele longo jejum desde 41, de trazer grandes jogadores para o Corinthians. Ele que teve a coragem de trazer vários jogadores de um time desconhecido, que era o time do Maria Zero, um time amador. Ele traz vários jogadores de lá. É ele quem traz Cabeção, Luizinho, Idário, Colombo, Nardo, certo? É ele que contrata na época o Carbone, ele que contrata o Cláudio, contrata o Baltazar. Ele foi um presidente de uma visão e que montou o grande esquadrão da década de 50. O grande esquadrão que nós tivemos, nós devemos a esse presidente Alfredo Inácio Trindade. Ele foi tão importante, ele foi tão bom, que ele causou uma certa ciumeira, por aqueles que pretendiam o cargo. Infelizmente, dentro do Corinthians, essa tônica, essa coisa da vaidade, do poder, sempre atrapalhou demais as nossas questões administrativas. E, de certa forma, isso também influenciou muito dentro do campo. Não tem como isso não ser significativo. Olha o período que nós ficamos aí praticamente, aí quase 23 anos na fila. Nós tivemos um presidente por 10 anos, o senhor Vadielu, e foi em 1958 para 59 que Vadielu, juntamente com Vicente Mateus, ainda recente na política corintiana ali, os dois se unem, se juntam e conseguem vencer a eleição e tirar, depois de muito tempo, o senhor Alfredo Inácio Trindade, que tinha conseguido as maiores glórias daquele momento, uma camisa na história corintiana, o tricampeonato paulista, o tricampeonato do Rio-São Paulo, a pequena Taça do Mundo, 3 torneios Charles Miller dos 4 disputados, algumas Copas São Paulo. Ele era um cara que realmente colecionava títulos e montou um grande esquadrão. Aí em 1959 ele sai, abrindo vaga para Vicente Mateus, que fica 3 anos, depois vem o seu Vadielu, depois do Vadielu vem o Miguel Martinez, aí depois vem o Vicente Mateus, é outra era, mas eu acho que em termos de estruturação, em termos de afirmação e de planejamento e de estrutura dentro do clube, para mim, Alfredo Inácio Trindade, sim, foi o principal. Conseguiu o principal título da época naquele momento, que era o título que nós tanto queríamos aí do campeonato do quarto centenário, o quarto centenário
de São Paulo, né? 400 anos da fundação de São Paulo, que era muito importante. Eu já citei isso aqui algumas vezes. Era o ano da modernidade de São Paulo. Era o ano em que, né, se inaugurava lá o Parque do Ibirapuera. Era o ano que ia ter uma novidade, uma coisa que vinha da Europa, dos Estados Unidos, que eram as escadas rolantes. A primeira de São Paulo foi da Galeria Prestes Maia. Tudo tinha um significado muito grande para aquele título de 54. E ele vence mesmo com a superstição do nosso adversário, que na época era a Sociedade Esportiva Palmeiras, jogando de azul para ganhar aquele título. Nem assim foi possível. O título acabou indo mesmo para o Parque São Jorge e, né, ganhando o nosso 15º título aí, aquilo que acirrava ainda mais a nossa rivalidade. E o Alfredo Inácio Trindade não tinha medo de encarar nossos rivais, não. Ele falava muito bem o que pensava, era muito coerente nas coisas que fazia, foi um grande administrador do clube, foi um grande administrador de jogadores que já tinham um certo nome e que, de certa forma, poderia a vaidade ali atrapalhar um pouco. Mas não, ele botou a consciência dos jogadores que o mais importante era vestir aquela camisa. Que aquela camisa tinha um peso, tinha um significado, já tinha uma história. Ele foi buscar nos seus antecessores, né, tudo aquilo que já havia sido feito. Todos os presidentes antes de Alfredo Inácio Trindade deram dinheiro, tiraram dinheiro do bolso para ajudar o Corinthians, para formar o Corinthians, né? A formação vem desde lá de trás, com Alexandre Magnani, como eu falei, como Felipe Colonna, como tantos outros presidentes, Alfredo Schuri, Néstor Cassano, Guido Giacominelli, João Batista Maurício, Manuel Correcher, tantos outros presidentes. Ele simplesmente pegou tudo aquilo que já tinha sido feito e ampliou. Deu um outro sentido, deu um outro significado, deu os títulos, né? Os títulos que eram importantes, já que havia um jejum aí muito grande. O Corinthians só ganhava algumas Copas de São Paulo na década de 40. A década de 40, quem predominou, pelo menos de 42 até 1950, foi Palmeiras e São Paulo. Os dois predominaram ali, o Palmeiras ganhando 3 títulos, o São Paulo ganhando 5 títulos. Então ficou na mão desses dois rivais aí por muito tempo a hegemonia. E ele consegue tirar isso, cara. Ele consegue tirar isso montando o elenco aí de 48, ganhando o Rio São Paulo de 1950, aí a sequência de títulos, né, de Paulista, 51, 52, 54, depois mais 53, 54 Rio São Paulo, Pequena Taça do Mundo 53, Charles Miller de 54, 55 e 58, a Taça dos Invictos que ele consegue, né, ele tem até uma foto com essa Taça dos Invictos, conquistada em 1957, o troféu de clube mais querido do Brasil também recebido pelas mãos dele, quando foi uma eleição em 1955. Então é um presidente vitorioso que gostava muito, cara, gostava muito. E dizem que mesmo na época em que era vereador, de vez em quando ele dava umas escapadas, né, umas escapadas lá da Assembleia, para ver os treinos do seu time amado na Fazendinha. Ele gostava muito de observar, e tanto observando assim que ele montou, né, aquele grande time na época de Gilmar e Dário, Olavo, Homero e Goiano, no meio de campo jogando Roberto, Carbone e Luizinho, na frente jogando Cláudio, Baltazar e Mário. Ele praticamente montou essa seleção, jogadores aí foram até para a seleção brasileira. Foi um grande momento da história do Corinthians, em que esse homem, né, um homem simples, um homem inteligente, um homem culto, que de certa forma emprestou todos esses seus predicados naquele momento, dirigir e dar né, a grandeza, a manutenção ou então até a ampliação da grandeza daquele grande clube que nasceu em 1910. Então, Alfredo Inácio Trindade, muito obrigado se algum aí dos seus parentes, né, dos seus ainda descendentes que ainda estão por aí, chegarem um dia a ver o meu canal, saiba que essa é uma homenagem que eu faço para mim, o maior presidente da história do Esporte Clube Corinthians Paulista. Se você não conhece o canal Legal da Fiel, por favor, se inscreva no canal, vá lá agora, ative o sininho, compartilhe com seus amigos, tá bom? Para que a gente possa crescer no canal e cada vez mais estar falando aqui com vocês da história do Esporte Clube Corinthians Paulista. Como eu sempre digo no final dos meus episódios, eternamente vai Corinthians, um abraço a todos e fiquem com Deus. Vamos, meu timão, não para de lutar. Aqui tem um lado de